Todos querem ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Já prestou atenção nisso? Parte 9 do livro Pai Rico, Pai Pobre. Me acompanhe, que essa parte aqui, cara, eu amei. Até agora foi a parte, assim, que eu mais amei do livro, mas ainda vão ter outras, né? Quem sabe não tenha alguma mais preferida aí pra frente. Vamos lá. Há 5 razões principais que levam pessoas proeficientes em termos financeiros a não desenvolver uma coluna de ativos significativa, que poderia render grandes montantes de fluxo de caixa. Essas são medo, ceticismo, preguiça, maus hábitos e arrogância. E ele vai tratar cada uma delas especificamente e neste capítulo, tá? Supere o medo. Ele fala aqui que em toda a vida dele, ele nunca conheceu uma pessoa rica que não tivesse superado o medo. Sim, todos têm medo. A diferença é que o medo não paralisa as pessoas ricas. E mais, não paralisa o medo de perder dinheiro, não as paralisa, né? Por quê? Quem não tem medo de perder uma grande quantidade de dinheiro? Todos nós temos esse medo. Mas se a pessoa quer dar um passo a mais na frente, né? Dar um passo a mais, na verdade, na vida, tem que diminuir esse medo. Para a gente deixar esse risco de perda mais reduzido, qual é o segredo? Nós aumentarmos nossa instrução financeira. E isso já foi falado em capítulos anteriores aqui. Quem não pegou, assista os outros vídeos do livro, que vai ter uma explicação mais detalhada. É a maneira de lidar com o fracasso que faz a diferença na vida das pessoas. Então, para as pessoas que têm essa mentalidade de que perder não é algo assim tão... uma coisa assim tão de outro mundo, traz mais benefícios para ela. Porque ela vai dar aquela lição que ela perdeu dinheiro porque investiu naquela coisa e deu errado. Ela já vai saber o que dá errado e vai aprimorar para que aquilo não dê errado de novo, mudar alguma coisa que ficou ruim. Ela vai perceber as falhas e não simplesmente ficar cabisbaixa. Temos que pensar desse modo quando perdemos. Sua solução para a fobia de perder dinheiro era um pequeno verso. Se odeia risco e preocupação, comece cedo. O que ele fala aqui é que quanto mais cedo você começar a fazer os seus investimentos, a tentar negócios, melhor. Se você tem muito medo de perder dinheiro. Por quê? Porque você tem mais tempo de recuperar se tudo der errado, né? De refazer tudo novamente. Não que seja um empecilho se você já tiver com a idade maior de 30 anos, mas o conselho que ele dá, né? Para pessoas que têm muito medo, aí é que você tem que começar mais cedo mesmo. Não sei em que fase você está assistindo esse vídeo. Mas, enfim, essa é a realidade. Se você começar jovem, será fácil ser rico. Então, ó, se você tá assistindo, tem esse vídeo, mas tem uma idade avançada, por que não você indicar para o seu filho? Porque quanto mais jovem você é, você vai ter mais tempo, obviamente, para errar, aprender com seu erro, com seus fracassos, né? Não deixar ficar cabisbaixo e voltar para o jogo novamente. Mas se não tiver muito tempo pela frente, ou se quiser se aposentar mais cedo, como você lida com o medo de perder dinheiro? E aqui, ele fala, mostre-me um perdedor feliz e eu lhe mostro um fracassado. Ou seja, todos nós temos realmente, ficamos tristes quando perdemos. O problema é o que a gente faz depois da tristeza, né? O que a gente vai fazer? A atitude dos texanos, ele dá um exemplo aqui no livro, né? O pai rico vai explicar para o autor do livro que ele admira muito a atitude dos texanos, né? Da região aí do país da América do Norte, né? Desse estado, provavelmente aqui, eu acho que creio do Texas. Os texanos, em face do risco, né? A atitude deles em face do risco, da recompensa e da derrota que estou falando, é como encaram a vida. Eles vivem grandiosamente, não como a maioria do pessoal daqui, que vive como baratas quando se trata de dinheiro. Baratas com medo que alguém jogue um facho de luz em cima delas. Gente que se lamuria quando o empregado do armazém erra o troco por 20 centavos. Ele fala constantemente, o pai rico,
que o motivo do infortúnio financeiro era que a maioria das pessoas buscava segurança demais. As pessoas têm tanto medo de perder que perdem, costumava dizer. No caso, vai perder o quê? Perder a oportunidade de ter liberdade financeira. O que eu posso falar aqui? O livro Pai Rico, Pai Pobre, ele traz uma visão financeira mais agressiva, né? Um modo de investimento mais agressivo. Porém, também, ele traz o lado dele de investidor de imóveis, que seria investir em imóveis, que seria um lado menos agressivo. Mas ele também investe muito em ações, em pequenas empresas, né? Ele tá sempre variando muito. Ele é um investidor mais arriscado, que arrisca mais, na verdade. Diferentemente do autor da psicologia financeira, que ele é mais ponderado, né? Ele pondera muito para as questões psicológicas do investimento. E isso é muito importante também. Enquanto esse aqui busca fazer uma revisão de mentalidade, para você pensar como um pai rico, que realmente é uma figura que existiu na vida dele, que teve muito dinheiro. E que, na verdade, não era o pai dele, né? Era o pai do amigo dele. Que o pai dele era o pai pobre. E aí ele traz todo esse dilema de mentalidade aqui dentro do livro. Então, uma forma que ele traz aqui é você também não ter medo de perder dinheiro, porque senão você não vai começar nenhum negócio, porque nada é garantido. Eu já perdi dinheiro, com certeza, tá? Então, não tem muito o que fazer, gente. É perdendo, uma hora vai dar certo. E aqui ele vai falar outra coisa. Ele sempre lembra que é possível reverter uma perda financeira em um ganho. O pai rico sabia que esse fracasso o tornaria mais forte e esperto. E os texanos, voltando lá à história, eles pegam suas derrotas e as transformam em grito de guerra. John Rockefeller diz: sempre tentei transformar cada fracasso em uma oportunidade. Vencer significa não ter medo de perder. Para progredir, é preciso no início de algum desequilíbrio. Porque aqui ele traz histórias, assim, né, para progredir. Eu nem sei se eu falei corretamente, mas enfim. Sobre andar de bicicleta, né, que a gente vai, toma tombos e se esbagaça todo, e machucado para todo lado. Só que aí depois a gente aprende a andar de bicicleta, né? Então a mesma coisa, parece que tudo na vida é assim, gente. Se alguma pessoa que faz concurso aqui, ou já prestou concurso público, por exemplo, o normal é você reprovar nos primeiros concursos públicos e depois começa a dar certo. Dá certo ali a sua aprovação. Só que, você pagou uma taxa de inscrição, você teve que pagar alimentação. Se o concurso foi em outro estado e você teve que pagar uma hospedagem, ou seja, você também não teve uma perda, e você muitas vezes pode ser reprovado. Então, sempre há perdas até a gente conseguir ganhar, né, alguma coisa na vida. Essa visão que ele quer que a gente tenha, né, de não ser tão medroso, de não lamuriar tanto, de não ficar tão cabisbaixo diante dos fracassos. Utilizar como força, como num concurso público. Eu reprovei agora, mas eu errei o quê nessa prova? Então, vamos ver se eu aprendo o que eu errei nessa prova, porque se cair em outra, eu já sei responder essa pergunta. É mais ou menos isso aí. É a mesma lógica aplicada para tudo. Se deseja ser rico, você deve ter foco. Aposte aos poucos e pense em foco. Fomentar o sucesso criando oportunidades, né? Foco, né? Fomentar o sucesso criando oportunidades. Se odeia perder, procure a segurança. Se perder o enfraquece, procure a segurança. Encontre aplicações equilibradas. Se você tem mais de 25 anos e está apavorado em assumir riscos, não mude. Procure a segurança, mas comece cedo. Comece a formar suas poupanças cedo, porque vai levar tempo. Se você procura muita segurança, realmente leva mais tempo. Os investimentos mais arriscados é que fazem você ter mais o boom financeiro. Mas não é para todo mundo. Então, se você quer entender mais sobre a parte psicológica, já tem aqui o resumo do livro A Psicologia Financeira, que vai trazer essa visão para você não enlouquecer, né? E não acabar se matando em depressão, como tem os exemplos lá de grandes investidores que acabaram fazendo isso, ou presos, ou se mataram, ou entraram em depressão. Sim, ocorre esse caso. Por quê? Porque não controlou o principal
fator, né? Que é o psicológico, gente. Por incrível que pareça, ele coordena muita coisa na vida, na nossa vida. E aí você tem que se perguntar, qual é a minha reação ante o fracasso? Quando você se perguntar isso, aí você vai saber se você é uma pessoa que pode arriscar mais ou se você é uma pessoa que tolera só poucos riscos. Se faça essa pergunta a você mesma. Aumentar a coluna de ativos, com certeza, deve ser sempre a prioridade de todos. Isso exige garra, paciência e resistência ante ao fracasso. Confesso que a resistência ante o fracasso realmente é algo que é difícil, sabe? Eu mesma já tive várias coisas que eu me ferrei e outras coisas que eu me dei muito bem. Mas, enfim, é complicado, né? Porque a gente fica mais cabisbaixo, principalmente quando a gente é mais correto, né, no fazer as coisas, e a gente vê as pessoas trapaceiras passando na nossa frente, vamos dizer assim. Mas veja que isso é para todo mundo, né? Pelo menos todo mundo que é honesto. Temos que ser resistentes ao fracasso. Supere o ceticismo. Outro ponto. E aqui ele fala que muita gente, ela não acredita em nada que você fala. Você fala assim, fulano, é por aqui. E ela simplesmente não acredita. E você não deve ser essa pessoa que não acredita. Você tem que ser uma pessoa analítica, uma pessoa que analisa o que a outra pessoa fala. Não simplesmente pegar todos os conceitos, toda a sua cultura, tudo que foi ensinado na sua mente e descartar o que a outra pessoa falar. Não, você vai ter que fazer uma análise crítica. Você pode pesquisar no Google, você pode tomar o conselho com a pessoa que sabe mais do que você, confie, enfim. Analise sempre o que as pessoas falam a você. Não torne tudo que as pessoas falam a você, que seja contrário ao que você já sabe, como algo ruim. A escola nos condiciona a evitar os erros e pune os alunos que os cometem. E não é verdade? No mundo real, aprendi que os erros, se reconhecidos, avaliados e usados como a ferramenta para tomar decisões melhores no futuro, são inestimáveis. Um pouco de medo é saudável. Mas não devemos viver com medo de errar. Os erros são coisas boas, se encontrarmos a lição em cada fracasso. Peter Lynch, do Fidelity Maryland, eu acho que é assim que fala, um conhecido fundo mútuo, chama de ruído os alertas sobre o fim do mundo que todos nós ouvimos. Isso é bastante interessante. Já estamos em outro alerta de fim do mundo, né? Bombas por todo lado, as grandes nações estão querendo aí fomentar mais guerras, enfim. E aí as pessoas ficam o tempo todo procurando o apocalipse, né? Só que, gente, a gente não tá aqui, Jesus Cristo mesmo falou que a gente não tá aqui, né, pra ficar se preocupando com amanhã, não. O amanhã está nas mãos de Deus. Então, vamos nos focar aqui na nossa vidinha, porque, gente, essas coisas de catástrofe e tudo mais sempre vai existir, né? Pode ser que seja a última mesmo, a última catástrofe, só que a gente não adivinha. Jesus falou, né? Tome conta da sua vidinha hoje, que o amanhã eu tomo conta. Então, vamos seguir isso. Isso acaba atrapalhando muita gente, né? Aí tem... Gente, é meme, mas tem gente que tá pensando, né? Fala logo aí, Donald Trump, se é pra eu vender tudo aqui, torrar todo o meu dinheiro. Bem, essa não é a opção correta. Se concentre na sua vida e deixe lá eles fazerem a vida deles também. Porque no passado, o passado já ensinou que isso já aconteceu outras vezes e que as pessoas que se mantiveram calmas, analíticas e analisaram as oportunidades de mercado e não apenas a euforia causada pelas pessoas se deram muito bem. Então você quer se dar bem, né? Então você tem que ser mais calmo e analisar as oportunidades de mercado e não ficar pensando em morte, em nada disso, em coisas ruins, de apocalipse, nada disso. Não pense nisso. Isso não é você que vai decidir, é Deus, né? Então pronto. Mas o investidor experiente sabe que o que parece o pior dos tempos é realmente o melhor momento para se ganhar dinheiro. Os céticos nunca vencem, os céticos criticam e os vencedores analisam. Se a maioria das pessoas entendesse como a ordem de stop funciona nos investimentos em ações, é que ele dá
um exemplo sobre ordem de stop. Confesso que não sei se essa ordem de stop existe, né? Existe algum aplicativo, provavelmente deve existir. Aí, se alguém souber, fala aí nos comentários. Que é quando, se você investir em ações e as ações começarem a variar demais, ele começa a vender as ações antes que caiam demais, né? As ações. Mas veja bem, independentemente disso, no livro A Psicologia Financeira, já ficou registrado aqui, aí vamos lá ver, que sempre há variações no mercado, o problema é o seu psicológico que não aguenta ver as variações do mercado, e que geralmente no longo prazo, você vai ganhar no final das contas, sabe? Então, as variações lá no longo prazo você vai ganhar. Outra coisa, para quem investe em ações, também ficou registrado no livro Psicologia Financeira, que a maioria das ações que você vai investir não são todas que você vai se dar bem, que você vai ficar rico através delas, não. É uma pequena parte que você vai investir e no futuro elas vão ser responsáveis pela sua riqueza. E aí, voltem lá que vocês vão ver aí como é que é esse jogo, né? Baseado em grandes casos da história. E aqui ele traz um caso bastante interessante de Harland Sanders, que ele tentou 1009 vezes vender a receita dele de frango frito e ninguém quis. E ele já tinha 66 anos, mas alguém um dia disse sim para ele. E ele acabou se tornando um multimilionário em uma idade em que a maioria das pessoas está desistindo. Ou seja, ele não foi cético, né? No sonho dele. Porque ele viu assim, gente, é bem interessante. Ele viu que a aposentadoria dele não tava dando pra nada, então ele foi fazer o quê? Gente, ele foi tentar algo a mais na vida, né? Ele não ficou cruzando os braços esperando a morte chegar. Porque é isso, eu acho que isso dá até mais gás pra ele viver mais. Pra ele ter algo sobre por quem lutar, né? Conversar com pessoas, expor suas ideias, é algo muito interessante. Outro ponto que ele traz é supere a preguiça. E qual é a cura para a preguiça? A resposta é um pouco de ambição. Muitos de nós fomos educados pensando que a ambição e a ganância são ruins. Eu fui educada dessa forma, mas nunca pensei dessa forma. Incrível. Parece que eu já nasci com um chip que não penso dessa forma. Pessoas gananciosas são más, dizia minha mãe. Contudo, todos nós temos o desejo de possuir coisas belas, novas ou empolgantes. Então, como é que é ruim se a gente vem com esse desejo, né? E aí, quando os pais fazem isso, né? Aí ficam falando para os filhos muitas das vezes: você quer que eu compre o que para você? Pensa que dinheiro cai da árvore? Pensa que fabricamos dinheiro? Você acaba fomentando um sentimento de culpa pelo seu filho querer alguma coisa, vamos dizer assim, um exemplo. E o pai rico, ele traz algo bem interessante. Então, quando o filho dele vinha até ele falava: tá, você quer isso. Então, como podemos fazer para você conseguir isso que você quer? Então, isso vai despertando nele o lado criativo do cérebro para ele conseguir as coisas que ele quer, né? E é bastante interessante. E não reprimir e dizer que aquilo é uma atitude de quem quer coisas demais. Quem já tem muito e quer mais ainda. E aqui ele fala que quando eu ouvi a frase "não posso arcar com isso", trazia tristeza, né? Uma sensação de desamparo que leva ao desânimo e muitas vezes à depressão. Né? Você pensar nisso em não posso arcar com tal coisa que eu quero. Então, é melhor você pensar como posso fazer, o que posso fazer para arcar com aquilo que desejo. O problema é que hoje sinto que milhões de pessoas se sentem culpadas por sua ambição. Gente, você não vai fazer coisas ruins, você vai conquistar aquilo que você quer fazendo coisas boas, obviamente. O que ele quer falar é que você tem que ter essa chama que desperte em você, e isso vai acontecer através da ambição, que vai fazer você parar de ficar parado, né? Preguiça, estacionado, inerte, e se mover em direção ao que você quer. E aqui ele fala, né, que ambição demais, obviamente, é um exagero e isso não é bom. Então,
a gente sabe que tudo é o equilíbrio. Outro ponto que ele traz é supere os maus hábitos. E aqui ele fala que um mau hábito bastante comum é que a pessoa paga os outros primeiro em vez de pagar a si primeiro, que era um costume do pai pobre. E o pai rico, ele traz o seguinte: primeiro, ele paga a ele, ou seja, o que ele ganha, ele tira uma parte para pagar a ele mesmo, ou seja, isso ele vai investir na coluna de ativos dele, né, conforme o balanço patrimonial, que já foi explicado aqui no início do livro, de acordo com a visão do pai rico, ele vai lá e coloca na coluna de ativos. Aí os meninos perguntaram para ele, né, inclusive o autor do livro, sim, e se não der para pagar os seus credores, o que é que tu vai fazer? Aí ele falou que isso motivava ele a ter ideias de procurar mais fontes de renda, né? Se fosse o caso de não dar para pagar os credores. Por quê? Porque os credores infernizavam a vida dele, né? Iam querer tomar bens, cobranças. Isso fazia ele ter motivação para ter mais ideias de criar negócios ou até inventar algo para ganhar um dinheiro extra para poder pagar esses credores. E se ele deixasse para se pagar por último, ou seja, investir nele mesmo, no futuro dele, ele acabaria até não fazendo, porque ele mesmo não ia se maltratar, né? Então, ele colocou algo como algozes atrás dele, né? Pessoas atrás dele para querer fazer alguma coisa que fizesse mal a ele, que seriam os credores, vamos dizer assim, entre aspas, para ele ter uma motivação de trabalhar mais, de fazer algo ali diferente, para ele pagar os credores e também investir nele. Só que nisso ele já teria investido nele, o que no futuro vai trazer um grande benefício. Outro ponto bastante importante e último ponto que ele traz é supere a arrogância. O que eu sei me faz ganhar dinheiro. O que desconheço, perdê-lo. Toda vez que fui arrogante, perdi dinheiro, porque quando sou arrogante, acredito mesmo que o que não sei não é importante. E, cara, qualquer pessoa tem algo pra ensinar nessa vida. Então, nunca se ache a última bolacha do pacote, nunca se ache a pessoa mais inteligente do mundo, porque você não é. Todos nós aqui temos algo para ensinar e algo para aprender. Então, é muito bom a gente ter a nossa cabeça um pouquinho mais baixa e observar o que as pessoas falam, procurar aprender os pontos, o que elas têm a nos ensinar, sermos menos arrogantes. Há muita gente no mundo do dinheiro, das finanças e do investimento que não tem nenhuma ideia do que está falando. A maioria das pessoas do setor fica fazendo discursos de venda vazios. No caso que eles falam é quem vende curso ou dá aula sobre isso e não entende de nada, como a de um vendedor de carros usados. Se for ignorante a respeito de um assunto, comece a se instruir, achando um especialista ou um livro sobre o tema. Pra gente tomar cuidado também, né, com quem a gente vai pegar aí o conhecimento. Porque o que tem gente prepotente, gente arrogante, que se acha que sabe de tudo e acaba falando verdades incontestáveis que muitas pessoas acabam tomando como realmente uma verdade incontestável e na verdade aquela pessoa não tá sabendo de nada que ela tá falando ali. Só tá ali enrolando, mas como ela tem um bom posicionamento, ela chega, ela fala com uma luz adequada, ela veste uma roupa adequada, ela tem uma linguagem adequada e ela consegue chegar na sua ferida, aí ela acaba vendendo pra você e você acaba acreditando em tudo que ela fala. Mas não é assim, gente. Eu estou estudando os livros junto com vocês, obviamente. Então, o que eu falo aqui é com base nos livros que estou lendo, não como a especialista do assunto. É muito mais aqui uma discussão mesmo sobre o livro, o conteúdo do livro e sobre crescimento, né? Porque sempre a gente acaba aprendendo alguma coisa nova. Se você tem algo mais a acrescentar, fala aqui nos comentários. Não me deixe de seguir aqui. Agradeço muito curtir esse vídeo, compartilhar.
Um grande abraço e até a próxima.